Aleluia. Bem-vindos todos ao nosso domingo matinal. Que Deus te dê um dia maravilhoso, uma semana de vitórias. E pode se sentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu dar logo um aviso, porque estão me pedindo, sobre a Conferência das Mulheres. Solta aí o cartaz, alguém. A Conferência das Mulheres. Esse evento é um evento pago. A gente costuma fazer aqui na igreja, a maioria, 90% das coisas aqui não é pago. Mas esse evento é pago. É com a Raquel Lima. Vocês conhecem ela muito do Instagram. Então é uma pulseira, tá lá no Simpla, é pelo Simpla. Se você acessar o QR Code ali, chega pro lado um pouquinho aí, Varão. Isso, obrigada. O QR Code, você vai ver lá no Simpla duas opções de pulseira. É isso que estão pedindo para eu falar. Tem uma de R$60 e tem uma de R$120. É para você adquirir a de R$60. Porque tá lá um termo diferente, meia solidária. Então muita gente não está entendendo, porque não é estudante. Então, por que vai pagar meia? É meia solidária, todo mundo. Então, você pode acessar lá os R$60. O Simpla bota uma taxa do aplicativo a mais, mas é essa que é para você se inscrever. Não precisa se inscrever na de R$120, tá bom? Então, essa não é para estudante, nem é para quem é de menor, é para todo mundo que queira, tá bom? Você se inscreve lá e traz 1 quilo de alimento. Por isso chama meia solidária. Tá bom? O evento, prepare-se, que vai ser bom, viu? Deus vai fazer muitas coisas aqui. Outra coisa que pediram para eu falar é que tem alguns homens querendo participar. É uma conferência de mulheres, mas como vocês sabem, nenhum homem nunca foi barrado aqui em evento de mulher. Então, se você quiser vir, esteja à vontade. A palavra vai respingar em você também. Vai ser uma noite maravilhosa. Tá bom, minha gente? Deus abençoe a todos. Mas vamos lá. Nós vamos falar nesse momento sobre consequências, tá? Diga comigo, consequências. O que é consequência? Consequência é o resultado de alguma atitude, de alguma ação. Consequência é o efeito de um acontecimento. Consequência é aquilo que vai ser gerado. É o resultado, é gerado a partir de alguma coisa que aconteceu ou que alguém fez ou falou. Isso é consequência. As religiões gostam muito de falar de um Deus de amor. Eu queria começar falando isso, para a gente tratar o nosso tema, consequências. De um Deus de amor. E não é mentira, não, é verdade. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8... Você já pode abrir aí, 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, diga comigo, Deus é amor. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que querem levar a vida da forma como quer e diz assim, não, Deus é amor. Não está mentindo, Deus é amor, a Bíblia diz. Mas há também quem fale da misericórdia de Deus. Eu posso viver de qualquer jeito, porque Deus é um Deus de misericórdia. Também não está mentindo. Deus é um Deus de misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Bom, então, Deus é misericórdia também. Mas a gente não pode ter uma vida com Deus baseada em um versículo ou dois, assim como você não pode ter um relacionamento com uma pessoa baseado só em uma qualidade dela. Porque você não vai conseguir conviver só com essa única qualidade. Todo mundo é um conjunto de coisas, sim ou não? Então, diz, vou casar com fulano porque ele por exemplo, diz uma coisa aí. Por exemplo, ele é bonito. Alguém disse aí, pronto, é bonito. Tu não vai viver da beleza dessa pessoa a vida toda.
Mesmo porque alguma hora não vai dar resultado e alguma hora a beleza vai mudando. A idade chega, as coisas vão mudando, não é verdade? Então não vai ser, você se pegar em uma coisa só para manter um relacionamento, não dá certo. Assim é com Deus. Não adianta você abrir a Bíblia e dizer Deus é amor, aleluia, aleluia, Deus é amor e ficar só nisso. Tem muito mais coisa que você vai precisar ver e vai acabar vendo. Então, precisamos entender que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E justamente por amor e por misericórdia, muitas vezes Ele permite que a gente aprenda coisas na vida pelas consequências daquilo que a gente escolhe. Uma criança, quando coloca o dedo, hoje as tomadas protegem. Mas há um tempo atrás, há anos atrás, as tomadas, se alguém colocasse o dedo, tomava choque. Essa criança ia botar de novo? Ela botava de novo o dedo na tomada? Não, porque o choque foi a consequência. Então, muitas vezes, o ser humano, para aprender, Deus permite que as consequências cheguem até nós. E quem é o pai aí que não quer ensinar nada ao filho? Quem é a mãe? Tu vai botar um filho no mundo e vai deixar viver do jeito que quiser? Não, tu quer ensinar. Menino, cuidado quando entrar na escola assim, assim. Não coma tal coisa assim, assim. Aí fica jovem, você, quando entrar no carro, não demore dentro do carro, olhe para os lados, entra, tranca a porta e sai ligeiro. Você ensina, independente da idade. Você que é pai, você que é mãe, você vai ensinar o tempo todo. Assim é Deus. Deus tem que ensinar a gente para a gente não se dar mal. Quando você ensina coisas à sua descendência, aos seus filhos e seus netos, é para eles não se darem mal. Então Deus o tempo todo tem que estar ensinando a gente coisas para a gente não se dar mal. E muitas vezes o Deus de amor, por zelo, por amor, Ele permite que consequências cheguem até nós, para que a gente aprenda e não sofra depois com aquilo, ou com outras coisas, ou sofra uma coisa pior. Então é uma forma também de impor limites. Tudo na vida tem limite. Nada funciona sem limite. Imagine abrir um hospital onde todo mundo manda. Não. Tem que ter lá um diretor dizendo, conduzindo a equipe médica, fazendo escalas, dizendo a hora de chegar, de sair, funcionários de limpeza, assim, assim, e aí vai. Até território tem limite. A gente está em Feira de Santana, aí você sai aqui, território de Feira de Santana. Quando vai chegando ali, por exemplo, em Santa Bárbara, bem-vindo a Santa Bárbara. Você está aqui, pisou para cá, já não é mais a cidade anterior. Isso é um limite. Fronteira. Muitos limites são colocados nesse nível. Por exemplo, uma casa vizinho da outra. Até onde é minha casa, até onde é a casa do vizinho. Bota um muro. Então, são limites. Tudo na vida tem limite. Relacionamento tem limite. Dois amigos. Você tem um grupo de amigos. Com um você pode falar tudo. Com outro você tem que falar com jeito, porque senão se ofende. Com outro você até considera amigo, mas você sabe que se você contar um determinado segredo, vai dar ruim. Vai contar e diz, é meu amigo. Então são limites. Todo relacionamento tem limite. Você tem que saber até onde pode ir. Marido e mulher. Casou, vou viver fazendo o que eu quero? Não. O marido, naturalmente, vai conduzir o relacionamento para a mulher saber até onde pode ir. A mulher é a mesma coisa. Hoje você tem suas amigas, um exemplo, um homem que tem amigas. Casou, naturalmente a sua esposa não vai querer que você fique com as amigas. É natural. Então isso é limite também. Então Deus, nosso Pai, que nos ama mais do que o Pai da terra, o Deus Todo-Poderoso que nos criou, Ele vai botar a gente no mundo e não vai botar limite?
faz o que quer, vive onde quer, vai para onde quer, fala o que quer, usa o que quer, veste o que quer. Não, tem limites. E uma das formas de Deus botar limites, determinar a fronteira na nossa vida, é permitindo que consequências cheguem até nós. Consequências das nossas atitudes, das nossas falas, das nossas escolhas. Muita gente é frustrado hoje com a profissão, mas se for lá no passado, quem escolheu? Alguém determinou, você vai trabalhar com isso? Não, a pessoa escolheu. Então, tudo na vida tem consequência. Diga a quem está do lado, tudo na vida tem consequência. Então, a imposição de limites num relacionamento de você com Deus é prova de amor. É o Deus de amor mesmo. É o Deus de misericórdia mesmo. É Ele atuando. Mas vai ter limites. Ele impõe limites e, mesmo porque as pessoas da terra podem ter um relacionamento temporário. Mas Deus quer com você um relacionamento, diga comigo, eterno. Deus quer um relacionamento eterno. Então, aí é que tem que o relacionamento ser bom mesmo, né? Vamos lá. A gente vê muito sobre isso em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler aqui e você vai entender muito mais sobre consequências. Alguém acende as luzes da lateral que está apagada. Juízes, capítulo 6, versículo 1. É muito nítido isso aqui. Não vamos ler sobre um outro Deus. É sobre o mesmo Deus. Porém, olha o que diz aqui. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Veja que o versículo é claro em dizer. É o versículo. Não, tem coisa que diz assim, a interpretação, não é. E prevalece, versículo 1, vamos para 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, por causa disso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga comigo, Vamos lá. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. Veja que eles precisavam se proteger dos midianitas. Vale dizer que a prosperidade, a provisão dessa época, toda basicamente vinha do campo, ou da colheita, ou do gado, dos animais. Era agricultura e pecuária, basicamente. Não tinha escritório disso, escritório daquilo, indústria disso, indústria daquilo. Não. E veja que eles estavam numa situação onde tudo o que eles faziam por 7 anos, tudo o que eles faziam, o inimigo vinha em cima. Então eles tentaram se proteger, tinha que fazer alguma coisa. A Bíblia diz no versículo 2 que por causa deles, eles fizeram, dos inimigos, eles fizeram covas que estão nos montes, ou seja, procurou, bora cavar aqui eles não vão ver não. Não, bora esconder aqui, a gente conseguiu colher um pouco desse milho, bora esconder nessa caverna. E as fortificações. Talvez se fosse você, diante de uma situação dessa, onde você plantava, o inimigo partia para cima para tomar. O que estava acontecendo lá foi isso. Tudo que Israel plantava, o inimigo roubava. Por quanto tempo? 7 anos. Pensa
tu trabalhar todo mês e no fim do mês um salário ir para a conta de outra pessoa. Por 7 anos. Foi o que aconteceu aí. Esses dias eu estava num lugar, a pessoa fez um Pix para alguém e ela se desesperou. Fiz o Pix errado, meu Deus, eu não sei o que. Aí juntou gente para ajudar. Eu não sei o que foi, tu botou algum número errado. Não sei o que aconteceu. E todo mundo juntou para tentar ajudar. E ela se desesperou, chorou, porque fez um Pix. Aí alguém disse, liga, não tem telefone. E que número botou? Parece que é um CPF. Não sabia nada. E não tinha como fazer contato. Porque quando é o número de telefone, você liga para o próprio e alguém vai ligar. Outro dia aconteceu comigo, eu recebi um Pix, nem notei, porque foi rápido. Na mesma hora ligou alguém. Porque... Não, foi no WhatsApp, aliás. Fulano de tal, assim, que trabalha em tal lugar, não sei o que, disse o nome da cidade. Fez um Pix para esse número. E essa pessoa precisa que devolva, não sei o que. Aí a gente pensa o que na hora? É golpe. A gente pensa logo, é golpe, né? Aí eu digo, eita, já fiquei com medo de pegar até no celular. Aí entrou outra. 3 pessoas entraram no meu WhatsApp descrevendo essa situação. Aí eu perguntei a alguém entendido, disse assim, não, nesse caso que está dizendo para devolver o Pix para o mesmo número, vai lá e devolver esse Pix, não é isso, gente? Pronto, eu digo, então aí agora... Porque se fosse para botar outro número, eu não ia botar. Aí eu fui lá, com barra de medo. Devolver esse Pix. Pronto. Aí resolvido. Aí alguém, obrigado, pronto. Só que, no caso dessa pessoa, ela não tinha como comunicar para ninguém. E o valor ia prejudicar muito ela. Ela se desesperou. E chorou, e não sei o quê. E eu lembrei dela quando eu fiz essa mensagem ontem. Porque por 7 anos aconteceu isso. Eles trabalhavam e na hora de colher, na hora de prosperar, na hora de usufruir do bem do trabalho, outro era que usufruía, outro era que colhia, outro era que se dava bem. Eles foram roubados por 7 anos. E a Bíblia diz, e prevalecendo a mão dos midianitas, sim, ali eles tentaram resolver de todo jeito, não fizeram covas, cavernas, fortificações, não conseguiu resolver. E no versículo 3, porque sucedia que semeando Israel, subiam os midianitas, e aí agora já não foi só os midianitas. Juntou mais inimigo, partiu para cima. Sabe quando uma carreta vira que tem uma carga valiosa? Já viram que junta parecendo... Quando um vê que o outro está colhendo a carga do prejuízo de alguém, aí vai mais gente e pega aquela carga no asfalto. Foi o que aconteceu aqui. Os midianitas começaram a se dar bem, aí foram os amalequitas e os do Oriente, tudo partiu para cima. Essa colheita é nossa. Mas só que não era, a colheita tinha dono. A colheita era de quem plantou. Era dos israelitas. Mas eles aí seguiram e punham-se, olha o que o inimigo fazia, e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. Olha ela aí, que existe até hoje. Os moradores de Gaza são descendentes dos filisteus. E esse povo aí dessa época, e até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Tu abrir um comércio por 7 anos, quando chegar de manhã lá, está tudo saqueado. Não foi uma vez, nem 2, nem 3. Por 7 anos. Quem ia se sustentar das pernas? Quem ia aguentar? Quem ia ficar trabalhando por 7 anos para no fim
Quem? Quem ia fazer isso? Então foi o que aconteceu. E aí, teve uma consequência. Existiu uma consequência. A Bíblia diz... Obrigada. A Bíblia diz que houve uma consequência por causa, lá no versículo 1, de uma atitude. A Bíblia diz que o povo de Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou na mão do inimigo. E isso não durou um dia, uma semana, nem duas. 7 anos sofrendo na mão do inimigo. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Aí a gente vê que, olha a consequência, no 6. Assim Israel empobreceu muito. Interessante. Israel não empobreceu. Israel empobreceu muito. Eu acho que chegou a ficar sem comida, ficou sem água, ficou sem animal para comercializar, para matar, para comer. Empobreceu muito, diz a Bíblia, pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga comigo, 7 anos sofrendo, sem clamar. Quantas vezes na vida a gente sofre ou já sofreu, dando jeito aqui, jeito ali, buscando fulano, fulana, pá, confiando nisso, confiando naquilo. E por último, a gente clama ao Senhor. Foi o que aconteceu. Eles tentaram de todo jeito se livrar da maldição que eles escolheram, segundo o versículo 1. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou na mão do inimigo. Mas, diz a Bíblia que no versículo 6, que depois que eles empobreceram muito, eles começaram a clamar ao Senhor. No versículo 6, bota o início do versículo. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Toca quem está junto de você e diga, reaja. Muita gente sofre na vida porque não bate na porta certa. Porque não busca a solução em quem pode resolver. Pode até falar com o mundo todo, mas não fala com o único que pode resolver. Quantos de nós, se passasse o microfone aí, tem uma história dessa para contar? Mas no dia que olhou para o céu e clamou a Deus a mudança de vida realmente veio. Então, depois de 7 anos, é o que está escrito, eles clamaram ao Senhor. E sucedeu o quê? No 7, clamando os filhos de Israel ao Senhor. Por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, olha, antes de Deus resolver, eu quero que você preste atenção nisso. Antes de Deus resolver o problema, Deus conversou. Deus bateu um papo, Deus disse umas verdades. A Bíblia diz que tem hora de falar e hora de calar. Eu acho que Deus estava calado 7 anos, engolindo seco, mas chegou nessa hora, Deus disse, tá bom, agora eu vou falar. Então, olha o que aconteceu. Enviou o Senhor o profeta. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha, aí agora ele vai falar. Do Egito, a gente sabe a história do povo de Deus. Ficou escravo no Egito 400 anos. Para Deus tirar eles de lá, foram 10 pragas em cima do presidente, que era o faraó do Egito. A terra toda colheu. 10. Mandava uma, não resolvia. Mandava outra, não resolvia. Mandava outra, o faraó não liberava o povo. Não libertava eles. 10. Aí Deus passou
Passou na cara, né? Vamos dizer assim, no dizer popular. Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da escravidão. Ele disse, esqueceu? O mal é que a gente esquece tudo. Olha o que Deus disse. E aí agora, e vos livrei da mão dos egípcios. Olha, sai falando tudo. Lembrou a eles tudo. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós. Deus estava dizendo, ó, não deixei eles nem perto de vocês. Botei para correr. Botei o inimigo para correr. Sai, 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 porque esse povo é meu. Os expulsei de diante de vós. E a vós dei a sua terra, porque o povo morava estrangeiro na terra dos outros. Chegou um dia, Deus disse, vai para Canaã, que é Israel. Por isso essa guerra até hoje para tomar Israel. Só que é bíblico, Deus deu aquela terra a esse povo. Era a terra de Canaã, hoje se chama Israel. Então, e vos dei uma terra e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais, olha o que Deus tinha dito. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Quando o povo estava saindo da escravidão, não sei se você sabe a história, eu só vou citar aqui. Deus disse, olha, vocês vão ver coisa que vocês nunca viram. Então, não é para se contaminar. Vocês vão ver deuses que vocês não estão acostumados a ver. Não é para se curvar. Vocês vão ver práticas que vocês não estão acostumados a ver. Não é para se misturar. Deus disse logo na saída do Egito. E ele está dizendo, mas não destes ouvidos à minha voz. E aí o que aconteceu com Israel? Realmente saiu se misturando, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Não por falta de aviso, não por falta de zelo do Deus de amor, do Deus que é Pai. Saiu todo mundo instruído. Saiu todo mundo bem orientado. Mas chegou uma hora, eles ignoraram a voz de Deus. Diga a quem está junto de você, não ignore a voz de Deus para a sua vida. E olha aí, Deus falou isso tudo para eles. E veio então, Deus falou tudo. Eu falei isso e aquilo, portanto não destes ouvido à minha voz. Então, eu vou parar aí. O que é que acontece então? Que alguns sofrem na vida. Por quê? Alguns porque não percebem que está indo na direção errada. Não percebem que está indo na direção contrária. Não percebem que se distanciou da vontade perfeita do Pai para você, que é a que vai te dar felicidade. Outros percebem, mas continua. Vai. Quando eu pecava, quando eu estava desviada, eu fui até onde aguentei, irmão. Eu sabia, eu conhecia a palavra. Enquanto eu aguentei, eu não voltei para os pés do Senhor. Então, alguns sofrem assim, porque até percebe. Eu pecava, sábado à noite, sexta à noite, pela manhã, acho que era sexta. No sábado pela manhã, botava Valnice Milhomens para ouvir na televisão. Aquela mulher dorme no formol. Porque é incrível. Que mulher é aquela? A mulher tem o mesmo vigor. Quem conhece? Rapaz, que mulher é aquela? Ali é incrível. Ela tem o mesmo vigor, ela prega com o mesmo vigor. A cara não mudou nada. Com aquele cabelinho. Aí eu pecava, fazia o que eu queria sexta-noite. Quando chegava sábado de manhã, que eu ligava, parecia que enfiava uma faca em mim assim, ó. Eu digo, meu Jesus, aí já vinha aquele vazio. Porque outra característica de quem se distancia da vontade de Deus e fica ali sofrendo é perceber, mas continuar. Era o meu caso. E por fim,
Muitos sofrem na vida porque não clamam ao único que pode resolver. Nem sempre o sofrimento vai ser a sua vida destruída. Muitas vezes você não tem a paz verdadeira. Não tem quando está fora do centro da vontade do Senhor. Você pode até prosperar, você pode até conquistar coisas, mas você não tem a paz verdadeira. Não está no centro da vontade do Senhor. Você está ignorando o que a voz do Senhor diz. Aí, depois de 7 anos, eles clamaram. Deus lembrou tudo isso a eles. Passou, se fosse a gente, se fosse um para o outro, a gente dizer, está passando na cara? Não é assim que a gente fala? A gente fala assim ou não fala? Está alegando? Deus passou na cara e Deus alegou. Tirei do Egito, expulsei os inimigos de diante de vocês, livrei vocês de todos eles, dei uma terra, vocês não tinham, dei um lugar para vocês morar. E disse, assim, assim, mas vocês não ouviram a minha voz. O louvor pode vir. Então, o que é que acontece com isso, irmãos? O que é que acontece com isso, irmãos? Que muitas vezes Deus quer fazer coisas na sua vida, que quem impede é você. Que muitas vezes a gente está embaixo de consequências das nossas próprias escolhas. A gente está embaixo de consequências. A nossa vida é uma consequência só das nossas escolhas. Mas a gente culpa Deus, culpa o diabo. E não é nem Deus nem o diabo, é você. Toda atitude vai ter consequência. Toda palavra, toda escolha vai ter consequência. A gente aprende isso claríssimo. Com a forma, a gente pode dizer, né? A forma de Deus operar. O modo de Deus agir. O Deus do amor. Permite que a consequência chegue até nós. Mas hoje, irmão, diga comigo, hoje, você vai dar um basta a toda consequência. O que tu colheu até aqui, irmão. Tu vai se levantar, vai clamar, vai se arrepender e vai dizer, Deus, chega. Para, Senhor, já apaga aí para mim. Porque hoje eu estou aqui, Senhor. Eu quero viver o novo. E eu te digo que Ele vai trabalhar, porque a mão dele é forte. Ele vai trabalhar para tu se livrar dessa consequência e tu viver o novo dele na tua vida. Existe um novo de Deus para você. Existe. O inimigo nunca quer que a gente acredite. O inimigo nunca quer que a gente enxergue. Mas existe sempre um novo de Deus para nós. Existe um novo de Deus para ti, para a tua família, para a tua casa, para o teu comércio, para a tua saúde. Existe um óleo fresco de Deus para ti. E hoje Ele quer te dar esse óleo fresco. Hoje Ele quer fazer tudo novo. Hoje Ele te ensinou que existem consequências. Mas Ele te dá a oportunidade de voltar para o centro da vontade dEle. Existem coisas na vida de uma pessoa que não agregam. Não agregam. A gente faz, a gente pratica, mas não agrega. No fim é a gente quem perde. É a gente quem sai perdendo. É a gente quem vai colher. Mas eu louvo ao Senhor por Ele ser um Deus de amor. Realmente Deus é amor. Por Ele ser um Deus de amor, que nos dá chances de aprender com as consequências e voltar para o centro da sua vontade. Diga comigo, chega. Feche seu olho.
Diga comigo, chega. Hoje eu quero a paz que está disponível para mim no centro da vontade do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler esse versículo. Gálatas. Olha que versículo. Leiam todos. Vamos? Não erreis. Deus. Gente, que palavra. Ele orienta, se cuida, se conserta, vigia. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não vai mudar. Ele não vai mudar por causa de você. Tudo que o homem semear, isso é o que ele vai colher. Mas hoje o Senhor te chama para semear a bênção e colher vitória na tua vida, na tua casa, na tua saúde, na tua prosperidade, na tua alma. Na tua alma. Deus tem falado contigo, eu sei. Há anos atrás, o evangelho dava trabalho para chegar em algum lugar. Ou alguém chegava lá, ou essa pessoa não ia ouvir. Hoje todo mundo é evangelizado. A gente às vezes dá ouvido à voz do inimigo quando quer. Quando quer se enganar. Mas Deus fala de todas as formas. Então ele diz, não erra não. Eu não vou mudar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Haverá consequências. Não erra não, filho. Não se mistura com quem não deve não. Porque haverá consequências. Ouve minha voz. 7 anos sendo roubado. Porque não ouviram a voz de Deus. 7 anos gemendo. 7 anos empobrecendo muito. Passando necessidades. 7 anos de desespero. 7 anos de autoestima arrasada. 7 anos sem sorrir. Por causa de não ouvir a voz de Deus. Colhendo consequências. Mas a aliança é diferente. Diga comigo, eu sou diferente. Quando Deus fala comigo, eu ouço. Diz a quem está junto de você, ouça. Olha no olho e diz, ouça. Ouça a voz de Deus para você. E você vai colher o bem. Diga, chega de ser roubado pelo inimigo. Talvez ele não tenha roubado, não esteja roubando dinheiro seu, mas está roubando tua paz, está roubando a tua salvação, está roubando a tua unção, que nada se supera, nada vale mais do que a sua vida com Deus. Experimenta para tu ver. Está roubando a harmonia familiar. Está roubando o que tu projetou para teus filhos. Está roubando teus sonhos. Chega de ser roubado. Ouça a voz de Deus. Midianita do inferno, por onde vier tem que voltar. Se você ouvir Deus, é assim que vai acontecer. Você não vai mais ser roubado. Você vai ter projetos, sonhos e você vai ver Deus fazer acontecer. Vamos ficar de pé. Aleluia, Pai. Já vá orando. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra.
Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade. Feche seu olho. Eu te agradeço a oportunidade. Vamos ficar de joelho? Ajoelha aí nesse momento. Eu te agradeço, Pai, a oportunidade de parar tudo. De parar tudo. Para começar de novo. Senhor, eu não quero ouvir a voz do homem. Eu não quero ouvir a voz do inimigo. Eu quero ouvir a tua voz. Espírito de Deus, tu que está nesse lugar, vai agora na direção de cada um. Toca na mente, no coração. Convence agora essa pessoa de tudo que ela ouviu. Porque quando ela se levantar, ela vai se levantar, Pai, com ouvidos atentos apenas à tua voz. A voz do inimigo vai ficar surda para eles. Eles vão ter discernimento. Eu te peço, traz discernimento agora. Acrescenta discernimento a cada um que ora comigo. Para essa pessoa entender qual é a voz do inimigo. Qual é a voz do homem. Qual é a voz dela mesma. E qual é a tua voz. Nós queremos a tua voz. Porque quando o Senhor fala, tudo vai bem. Se a gente ouvir a tua voz, a gente não vai ser roubado. Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja esteja no centro da tua vontade. Que esse irmão de joelhos esteja no centro da tua vontade. Que essa irmã de joelhos esteja no centro da tua vontade. Que essa pessoa que acompanha de casa esteja se colocando no centro da tua vontade. Porque ninguém quer ser mais roubado. Chega de sofrimento, Pai. Tudo que o inimigo fez, tudo que o inimigo levou, tudo que ele destruiu, tudo que ele bagunçou na vida dessa pessoa, o Senhor é Deus para restaurar. Perdoa agora cada um de nós. Perdoa onde a gente errou. Peça perdão a Deus da condução errada. Tem coisas que não lhe agrega nada, não lhe acrescenta, vai te fazer andar em círculo. Senhor, toma essa pessoa em tua mão agora, para ela fazer as escolhas certas. Mas apaga agora, Pai, tudo dela que possa ter ficado no lugar estranho. Lava os seus lábios, lava as suas mãos com o teu sangue, lava o seu leito, lava agora o seu automóvel, o seu telefone celular. Lava com teu sangue agora tudo que te afastou de Deus até aqui. Hoje Ele te dá a oportunidade de tu ouvir a sua voz. Espírito de Deus, enche essa pessoa de uma forma que nada mais preencha ela. Enche de uma forma para ela sair daqui, Senhor, sabendo que nada supera a tua presença. Porque o Senhor é a cerca elétrica, o Senhor é o muro de proteção, o Senhor é o vigia dela, o Senhor é quem guarda para o inimigo não tocar, o Senhor é quem protege para o inimigo não roubar. Por isso, em nome de Jesus, perdoa, Pai. Vá dizendo: me perdoa, Senhor. Vai dizendo: me perdoa, Pai. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero viver o novo. Aleluia. Aleluia. Assim vai ser, irmão.